António Leitão Amaro, a Ana Catarina Mendes diz que não foi um recado para o PS nem para o Governo, terá sido um recado para a direita, às palavras do Presidente. Era a Ana Catarina Mendes que dizia que nesta questão, neste alerta aos que prometem tudo, mesmo aquilo que não podem cumprir, que era um recado para a direita por andar a prometer aquilo que não foi capaz de cumprir nos 4 anos que esteve no Governo. Bem, vamos começar pelo mais importante, que é desejar às duas e às pessoas lá em casa um excelente ano de 2019, que na sua vida, a sua saúde, dos mais próximos, a sua riqueza também, o seu conforto pessoal e espiritual possa melhorar neste ano, seja um ano bom para todos e para o país. Eu acho que, respondendo diretamente à sua pergunta, a Ana Catarina teve cuidado de falar do CDS e não falou sobre o PSD, e bem, porque não há marca de irrealismo e de promessas incumpríveis ou impossíveis no exercício da oposição do PSD. Não me lembro, por exemplo, no Orçamento do Estado para 2019 o PSD apresentou 104 propostas, com o cuidado de apresentar um conjunto de propostas que compensavam os aumentos de despesa com outras reduções de despesa, e as propostas de receita equilibravam-se e comparavam-se, porque a carga fiscal não podia aumentar mais e a despesa também não. Eu acho que a mensagem do Presidente tem, em primeiro lugar, uma mensagem muito adequada e equilibrada, toca 3 aspectos essenciais. Eu diria, os mais centrais para a vida do país e dos portugueses. Por um lado, precisamos de mais justiça social. Aqueles que têm menos devem ser o foco principal da nossa ação política, da nossa ação coletiva. Temos demasiadas pessoas em Portugal que vivem de menos e devem ser fonte e objeto da nossa preocupação. Segundo, uma mensagem de exigência máxima para as pessoas que querem andar na vida pública, querem ser eleitos, querem representar os portugueses. Já falámos disso várias vezes aqui. É assim, só assim que eu vejo que possamos estar na vida pública. É uma mensagem para todos os partidos, todos os políticos, os que estão eleitos e os que querem ser eleitos. E em terceiro lugar, talvez a palavra que mais repetiu o Presidente, que foi a palavra ambição. Precisamos de ambição. Nós estamos provavelmente a terminar uma das melhores conjunturas internacionais e económicas que nos lembramos nas nossas vidas. E eu seguramente na minha vida. E de facto, para Portugal, estes 3 anos têm sido anos de desperdiçar a oportunidade. Ficar para trás. Nós temos tido um crescimento que é dos piores da Europa. Fomos, no que corresponde à riqueza por habitante, disse o INE há umas semanas, ultrapassados por 3 países nestes 3 anos, e todos os outros países que vinham atrás de nós que estiveram a crescer e nós estagnámos. Tivemos um dos piores déficits da Europa, temos uma das dívidas mais elevadas da Europa e do mundo, uma produtividade estagnada que tem estado a cair, aliás. E, portanto, o que está a dizer é que este Governo tinha a obrigação de fazer mais com a atual conjuntura, é isso? Sara, nós lembramos-nos, por exemplo, da década de 85 a 95, quando Portugal era um exemplo mundial porque crescia muito e dava aos portugueses muito mais oportunidades e crescimento. O Presidente da República até usou outro exemplo, não foi desse 85 a 95, foi a forma como saímos da crise. Disse o Presidente hoje, fomos um exemplo na forma como saímos da crise. Nós lembramos, o Partido Socialista na altura dizia, não, mais tempo e mais dinheiro, olhem para a Grécia, vamos sair como a Grécia. Já engoliram essa conversa, perceberam que aquilo que o Presidente diz hoje era verdade. Mas o que é que aconteceu desde então? Nós estamos a ficar para trás. Estamos a ver os outros que são parecidos connosco a ultrapassar, os portugueses merecem mais. Por outro lado, deixe-me dizer-lhe, a outra palavra, para além desta de um estímulo, é preciso mais ambição, e nós já percebemos, não é com o Governo Socialista que lá vamos, é a exigência de bom senso. Eu acho que há uma expressão, que a Sara citou, creio, que é não façam promessas impossíveis. Claro que isso vai ao coração da forma de governar de António Costa. E é óbvio que depois aquela conversa da Ana Catarina Mendes não cola com a realidade. Não é só os portugueses, os professores, quer dizer, no final de 2017, o Partido Socialista no Parlamento, o Partido Socialista de António Costa, não apenas votou uma norma no orçamento como um projeto de resolução a prometer aos professores que dava tudo. Mas não vamos ver o PSD... O próprio Presidente falou em contestação sindical forte para este próximo ano. Não vamos ver o PSD a cavalgar essa insatisfação dos sindicatos? Não vamos, o PSD faz 2 coisas.
luta para dar voz à insatisfação dos portugueses por falta de ambição e para fazer propostas para sermos governados melhor. Mas, repare, não é só os professores, no episódio dos professores, já agora que abrange outros oficiais de justiça e de polícias, e outros temas de greves. O governo, António Costa, prometeu que a carga fiscal ia baixar, a carga fiscal não tem parado de aumentar, atingiu máximos de sempre. Prometeu que o investimento público ia subir em todos os anos deste governo até agora. O investimento público foi sempre mais baixo e atingiu o pior de sempre. António Costa aumentou, e vou terminar, António Costa prometeu, em fevereiro de 2016, quando fez um aumento no imposto sobre os combustíveis, que quando o preço do petróleo aumentasse, o ISP diminuía. O que é que fizeram? Não cumpriram. E, portanto, há uma soma de comportamentos, não é só na relação com a função pública e com estas classes profissionais que estão descontentes com as promessas criadas que estão a serem cumpridas. São os portugueses que estão a levar com impostos como nunca pagaram, com serviços públicos que estão em degradação, com o investimento público que caiu. Eu já agora agradecia que se equilibrasse o tempo para dizer o seguinte. É evidente que eu não podia falar de uma promessa do PST porque não se conhece nenhuma promessa do PST, da atual liderança do PST. E conhece, aliás, o discurso que o Leitão Amaro acaba de proferir, que é um discurso do bota abaixo. Mas vamos aos factos. Aquilo que o Sr. Presidente da República disse foi muito importante. Portugal reganhou esperança e, por isso, requer mais ambição. E requer mais ambição, que é, aliás, na linha daquilo que o Partido Socialista tem vindo a dizer e daquilo que disse também António Costa ainda há uma semana atrás na sua mensagem de Natal. Mais ambição significa continuar a reduzir as desigualdades, melhorar os serviços públicos. Mas é verdade que o Partido Socialista, ao longo destes 3 anos, pôde demonstrar aos portugueses, e por isso os estudos de opinião hoje dizem que os portugueses confiam mais nas suas instituições democráticas, leia-se, no Governo ou na Assembleia da República. Na Assembleia da República, pela centralidade do debate político que esta legislatura demonstrou que existe no Parlamento. Vai, aliás, ao encontro de uma das preocupações do Sr. Presidente da República, que é a ideia de a democracia faz-se com compromisso, com negociação, com diálogo, não é com crispação, não é de costas voltadas, não é a prometer que não se retira o 13º mês e depois retirar-se o 13º mês no Governo, como fez, por exemplo, Pedro Passos Coelho, para dar um exemplo absolutamente emblemático do que foi a governação do PST e do CDS. Mas o António Costa e o PS prometeram aos portugueses, quando se candidataram, descer o desemprego. E a verdade é que o desemprego desceu e está hoje nos 6,7%. Prometemos aos portugueses aumentar o salário mínimo e, por isso, o aumento do salário mínimo está hoje nos 600 euros. Prometemos aos portugueses aumentar as pensões e aumentamos as pensões. Prometemos aos portugueses descongelar as carreiras e descongelamos as carreiras. Prometemos aos portugueses voltar a crescer e, por isso, hoje, Leitão Amaro, nós crescemos acima da média da União Europeia, acima da zona euro. Prometemos aos portugueses que tínhamos que robustecer a economia e por isso o fizemos e não esperávamos que o CDS e o PSD tivessem deixado a banca no estado em que deixou, que exigiu uma recapitalização dos principais bancos em Portugal. Só estou a dar os exemplos que foram hoje dados pelo Financial Times para designar Mário Centeno Ministro das Finanças do governo português, de um governo socialista liderado por António Costa, que hoje reconhece, que hoje ganha o galardão do melhor ministro da Europa. Se isto não é dar credibilidade à política e a quem faz política todos os dias, como tem feito o Partido Socialista e o seu governo, eu não sei o que é que o PST precisa, porque, aliás, a diferença entre ambos os portugueses conhecem-na, hão de julgar durante o ano 2019. Agora, há uma coisa que é verdade. Nós melhoramos a economia. Nós estamos a melhorar, criámos 341 mil novos postos de trabalho, melhorámos e foram contratados os professores que estavam a contrato, passaram a vínculo, a terem vínculo 7 mil professores nos últimos anos, reforçámos o Serviço Nacional de Saúde. Estou-lhe a dizer que está tudo bem. Não, não está, Sara. Mas a verdade é que... Os portugueses não têm sentido em relação a alguns serviços, muitas melhorias. Não devemos generalizar como os portugueses. Há alguns setores dos portugueses, e de resto esta noite Mário Centeno deu uma entrevista a outro canal de televisão em que explicava também qual foi o investimento que foi feito
por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, que, por exemplo, a carreira dos enfermeiros, que foi revista já com este governo, cujas expectativas eram tidas há 10 anos e que foram satisfeitas, mas é evidente que as coisas são dinâmicas e que, à medida que as coisas vão melhorando, a percepção é que podemos dar mais qualquer coisa. Aquilo que eu acho que nós temos demonstrado, o Partido Socialista tem demonstrado, é que com rigor, transparência, cautela, serenidade, a consolidação das contas públicas não se faz à custa do empobrecimento, António, como pediu o PSD e o CDS e como governou de resto o PSD e o CDS durante 4 anos. Bem, vamos a esses mitos da Ana Catarina Mendes. Em primeiro lugar, disse desculpa que não são mitos, são factos. Vota abaixo. Eu só posso pedir à Ana Catarina Mendes para estar mais atenta, designadamente à atividade parlamentar. Seguramente não deve ter escapado o debate orçamental na especialidade. Apresentámos 104 propostas, reforço e aposta nas empresas, que os senhores esqueceram no orçamento, redução da carga fiscal, redução maior da dívida pública, estímulo ao interior, à natalidade, ao investimento, à poupança. Quando na penúltima versão do Programa de Estabilidade apresentámos 222 propostas em várias áreas. Enfim, portanto, iniciativas não faltam e propostas diferenciadoras não faltam. Como, aliás, um bocadinho à frente, a Ana Catarina Mendes acabou por reconhecer que há, de facto, uma visão diferente entre os dois partidos e ainda bem. E eu espero que ela seja clara e cada vez mais clara até ao final, porque com o Partido Socialista nós já sabemos o que é que temos. Ou há um certo Partido Socialista que leva o país à bancarrota e não foi o PSD que deixou os bancos num estado lastimável. Foi em 2011 que os bancos estavam praticamente como o país, que era praticamente falidos, Ana Catarina Mendes. Não foi em 2015. Em 2015, como todas as estatísticas confirmam, estavam bastante melhor que em 2011. Portanto, há o Partido Socialista que ou leva à bancarrota ou então, quando os ventos são muito favoráveis, ainda assim tem resultados que são verdadeiramente são resultados efetivamente medíocres. Eu não sei se as pessoas conseguem ver lá em casa esta tabela. Não. Ora bem, esta tabela mostra praticamente todos os países a crescerem muito. Há aqui uma linha no meio em que o país não cresce praticamente em riqueza por habitante. Qual é que é esse país? É Portugal. Todos os outros países, Lituânia, Estónia, Eslováquia, Polónia, Letónia, Hungria, Roménia, Croácia, Bulgária, ou nos ultrapassaram, ou estando lá muito em baixo, cresceram muito mais do que nós. Isto é o que um governo deve querer, deve ser olhar não apenas para o seu umbigo, para as suas expectativas eleitorais, olhar para o mundo e fazer reformas, coisas que os senhores abdicaram, governar para o longo prazo e não para uma distribuição de curto prazo que acaba por não fazer o país crescer. É por isso governar a pensar em todos. E dizia a Ana Catarina responder à Sara, quando lhe perguntou, então, mas não há insatisfação, os serviços públicos estão em degradação. E a Ana Catarina disse, mas é preciso ver quais é que são os portugueses que sofrem. Ana Catarina, sabe quais são os portugueses que sofrem com a degradação dos serviços públicos, sobretudo na saúde e na educação? São aqueles que têm menos. Para lá. Eu ouvi. Ana Catarina, são aqueles... Não, é preciso perceber quem é que são os que sofrem mais, são os portugueses que têm menos. E é por causa disso que nós temos visto nos últimos anos, nos últimos 3 anos, designadamente, aumentar muito a procura por portugueses de seguros de saúde privados e de oferta privada. Porquê? Porque o público está a atrasar o seu serviço. E quais é que são os portugueses que ficam de fora? São aqueles que têm menos, que não podem comprar isso. E é contra isso que também faz parte das propostas do PSD retomar um caminho que estava a ser feito de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que é uma sustentabilidade que é feita de menos dívida, de menos pagamentos em atraso, de mais horas trabalhadas pelo conjunto dos profissionais, de mais investimento em euros. Em 2015 foram investidos cerca de 143 milhões de euros na saúde. Quanto é que foram investidos em todos os anos deste governo? Sempre abaixo disso. E, portanto, para terminarmos, é apostar também num Estado... 12 meses foram 500 milhões. É por isso, 500 milhões nos últimos 12 meses. Ana Catarina, eu sei que o Governo, outra vez na sua tática de propaganda, confunde investimento com despesa
Ana Catarina, a despesa tem várias componentes. Uma delas é a despesa corrente, a outra é a despesa de investimento, a chamada despesa de capital, e essa despesa de capital não foi 500 milhões de euros. Esta despesa foi sempre inferior a todos os anos, em todos os anos deste governo de 2015, e quem é que sofre é quem tem menos, porque fica nas mãos com o serviço. É como nas escolas, os alunos que ficam com escolas que são menos exigentes. O discurso de Leitão Amaro, quando os portugueses têm bem presente na sua memória, felizmente ou infelizmente, têm bem presente o que foi a governação dos últimos 4 anos do PSD e do CDS. Esse sim, de dilapidação dos serviços públicos e empobrecimento dos portugueses em geral. É para isso que nós não contribuiremos e continuaremos a trabalhar para continuar a crescer acima da média da União Europeia e da zona euro e para continuar a criar emprego e condições de vida aos portugueses. Ana Catarina Mendes, António Leitão Amaro, obrigado aos dois. Uma boa semana.